Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal Mengão Pós-Jogo. Vamos conversar um pouco sobre o Flamengo, sobre essa semana conturbada que nós estamos vivendo no Flamengo. Faltando aí cerca de 24 dias, 24, 23 dias para a grande final da Libertadores da América. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as coisas erradas que vemos no Flamengo, mas vamos falar após a vinhetinha. Então, roda essa vinheta aí. Bom, vamos aí. Vamos falar sobre a situação atual do Flamengo, né? O jogo de terça-feira, por exemplo, já nos mostra o quanto está preocupante a situação do Flamengo. Um jogo em que, na minha opinião, o Gabigol fez a melhor partida dele após a seleção brasileira. Jogo que o Flamengo, de uma forma bem covarde, foi prejudicado pela arbitragem. Mas a gente falar em arbitragem aqui no futebol brasileiro é praticamente chover no molhado. Uma arbitragem que, na minha opinião, deveria, ao final do jogo, todo mundo sair preso. Porque o que aquele jogador, tal de Kaiser, fez no Léo Pereira, era para ele também sair dali preso por agressão. Porque ele deu um soco na boca do estômago, um soco nas costas e uma banda no Léo Pereira. E após ele já ter sido expulso, o VAR, de forma covarde, descarada, eles já nem fazem mais maquiado, não. O VAR foi lá e mandou o juiz rever o lance, e o juiz também, de forma covarde, foi lá, anulou o cartão vermelho e aplicou um cartão amarelo. E aí, com isso, depois, para variar, nós tomamos um gol de um jogador que deveria estar expulso. Não deveria nem estar mais em campo. Mas, assim, claro que eu não vou ficar aqui justificando o empate que o Flamengo cedeu, com uma falha escrota do Diego Alves, por causa desse lance aí. Não é isso aí que a gente vai ficar aqui debatendo. O que a gente está falando é sobre a atual conjuntura do Flamengo. O Flamengo virou uma bagunça. O time do Flamengo hoje, ele depende exclusivamente do Michael. Joga a bola no Michael e vamos ver o que acontece. O Michael, você dá uma bola nele lá, ele vai ver se ele dribla 3, 4 defensor e entrega para o jogador que estiver mais bem desmarcado para ele tentar fazer um gol. E depois o Michael ainda tem que correr atrás do lateral do time adversário e do ponta também. Então, praticamente, o Flamengo está vivendo de uma jogada individual do Michael. É preocupante isso, cara. E muito deprimente. O Flamengo tem um time caríssimo para estar na mão de um técnico que é um técnico meia boca. Eu confesso que eu queimei até a minha língua, porque eu me lembro que quando o Renato Gaúcho foi contratado, eu falei aqui num dos meus vídeos que ele não era a minha primeira opção. Eu sempre defendi o fato de que o Flamengo hoje não dá mais para ser treinado por treinadores brasileiros, porque todos os treinadores brasileiros estão ultrapassados. Tá? Ultrapassados. O Flamengo precisava de um técnico de preferência europeu. Mas se não desse para ser um europeu, poderia ser um argentino mesmo, desde que não fosse do Brasil. Porque até técnicos argentinos conseguem fazer trabalhos melhores do que os atuais brasileiros. E aí eu falei na época que o Renato Gaúcho, pior do que o Rogério Ceni, eu acho que ele não seria. Então tá aí, eu queimei minha língua nesse ponto aí. Porque após o Jorge Jesus, tivemos 3 treinadores, Domenech, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Dos 3, Renato Gaúcho consegue ser o pior. Porque o Rogério Ceni, o time dele era um verdadeiro arame liso, tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Mas pelo menos o time não era um time espaçado, o time não corria errado, não era uma bagunça dentro de campo. Pelo menos você via alguma organização. O Flamengo poderia não ter, sei lá, poder ofensivo,
por exemplo. Mas desorganizado dentro de campo, o Flamengo não era. Com o Renato Gaúcho a gente vê isso. O Flamengo é uma bagunça dentro de campo. Vai ver como é que o time terminou. Com 3 zagueiros, 3 volantes e 3 laterais. Gente, pelo amor de Deus. Só faltou botar mais um goleiro dentro de campo. E nem assim evitou o gol dos caras no final do jogo. Ridículo o que ele fez. Ridículo também o que ele fez no jogo aqui contra o Atlético Mineiro. Aquele time do Flamengo que jogou no sábado contra o Atlético e que ganhou por 1-0, e depois ficou lá se defendendo quando fez um gol, aquele time ali, na mão de quem sabe, dá para jogar de igual para igual. Pressionar o adversário. Mas na mão desse cara aí não rolou. Então, o Renato Gaúcho, para mim, tinha que ser demitido. Colocava o Fera, o Mauricinho, qualquer um, para ir para a final da Libertadores. Ou até o Felipe Luiz. O que não dá é o Renato Gaúcho. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai ser por total mérito dos jogadores, não por causa de Renato Gaúcho. Da mesma forma que o Flamengo, quando foi campeão brasileiro ano passado, foi por méritos dos jogadores, não de Rogério Ceni. Porque do Rogério Ceni não tinha nada, não tinha legado nenhum. Tá? Então, o departamento médico do Flamengo, vamos falar disso daí, é uma vergonha. Aquele caso do Pedro, eu pensei que aquilo ali seria o último. Mas eles conseguiram se superar. Eles levaram o Kennedy para o jogo de Curitiba, sendo que o cara tinha sofrido uma entorse no tornozelo, no treino do Flamengo. Treino esse que os jogadores treinam num campo horroroso. Nós vimos ontem pelas imagens que foram cedidas pela Flá TV, um campo horroroso. Vergonhoso aquele campo ali. Vergonhoso. Então, o Flamengo que arrecada 1 bilhão não pode ter um campo daquele ali. Aquilo ali é prato cheio para contusão de jogador no treino. Não é. Kennedy não foi o primeiro. Nós tivemos Diego, Ribas, tivemos o Felipe Luiz que se contundiram em treinos no Flamengo. Isso é uma vergonha, cara. Aí levam um jogador que não vai poder usar. Pô, será que não tinha ninguém da base do Flamengo que poderia ir lá para completar e de repente até poder ser usado? Mas não, levou um cara que estava contundido. O cara não pôde jogar. Aí a gente viu aquela bagunça, Rodinei entrando na vaga que deveria ser do Kennedy. Então, com o Renato Gaúcho, não dá. Esse departamento médico do Flamengo, todo mundo deveria ser demitido, inclusive o doutor Tanuri. Mas como eu já disse aqui no vídeo anterior, o Flamengo hoje ele é composto por profissionais que são amigos do Marcos Braz. Isso é complicadíssimo. Não dá, é muito amadorismo. É muito amadorismo. E o Rodolfo Landim não se manifesta, não fala nada, não dá entrevista, só quer aparecer na frente das câmeras quando o time está levantando taça. Porque na hora que se precisa dele, ele corre também. Ele corre. Tá na hora de você botar a tua cara aí, Landim. Porque pior das hipóteses, o Renato Gaúcho está botando a dele lá toda vez. O Renato Gaúcho entregou o cargo no jogo da eliminação da Copa do Brasil. Mas aí o vereador foi lá e bancou ele. Bom, o Eric Faria, em um dos seus twitters, ele disse que se o Flamengo fosse campeão da Libertadores, poderia dar 50% do crédito para o Renato Gaúcho e os outros 50% para a diretoria. Caso o Flamengo perdesse o título, 50% dos créditos da perda do título para o Renato Gaúcho e os outros 50% para a diretoria. Eu discordo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, os 100% é para os jogadores. Os jogadores merecem todos os créditos, não Renato Gaúcho. Agora, se perder também, a culpa principal é da diretoria.
Porque o Renato Gaúcho entregou o cargo. Por ele, ele já não estaria mais lá. Só que o vereador e o Bruno Spindel mantiveram ele no cargo. Estão cometendo o mesmo erro que cometeram com o Rogério Ceni, que deveria ter sido demitido na hora que o Flamengo estava comemorando o título brasileiro. Deveriam chegar para ele e falar assim, ó, aproveitando que nós já estamos aqui no Morumbi, você já pode ficar por aqui mesmo. Aqui é a sua casa. Que a gente vai à procura de um técnico de fora para o ano de 2021. Mas isso não foi feito. Isso não foi feito. Hoje nós corremos um risco, torcedor, de chegarmos na final da Libertadores com um time capenga, fisicamente. Tá? E se caso esse jogo, eu não sei se Libertadores é igual a final do Mundial, que se houver empate, tem prorrogação, mas se caso tiver prorrogação, se caso a gente empatar e tiver que fazer uma prorrogação contra o Palmeiras, a gente corre o risco de perder da mesma forma que perdemos para o Liverpool, porque naquela final contra o Liverpool nos faltou perna. Mas ali ainda era justificável pela carga de jogos. Agora, não. O Flamengo deveria sair desse foco de Campeonato Brasileiro. Se você aí, torcedor, que está me assistindo, se você ainda acredita no título do Brasileiro, eu te desejo sorte. Porque para mim já deu. Não tem como mais correr atrás. Ah, mas o Atlético Mineiro vai perder pontos. Esquece isso daí, porque mesmo que eles percam pontos, o Flamengo não faz a parte dele. O Flamengo não tem um técnico à beira do campo. O Flamengo tem lá um cara que entrega colete e faz animação no vestiário. Porque não tem trabalho tático. O Flamengo vinha goleando, amassando os adversários, mérito dos jogadores, porque quando nós precisamos do dedo do técnico, nós não tivemos. Tivemos um monte de lambança, como foi a lambança que ele fez agora, na última terça-feira. Então não dá. Contar com o Renato Gaúcho para ser campeão não dá. Por isso que eu colocaria qualquer um no lugar dele. Por quê? Porque com ele ou sem ele, dá no mesmo. Dá no mesmo. Renato Gaúcho está mais do que provado que ele não entende nada de tática de futebol. Nada. Ele é um cara que ele é um bom animador de vestiário. Só isso. Ele não entende, ele é arrogante, ele não quer aprender. Não é à toa que ele diz que quem não sabe tem que ir para a Europa para aprender e quem já sabe vai para a praia. Não foi isso que ele disse? Então, ele não quer aprender. Então, esse cara não merece continuar à frente do time do Flamengo. Não merece. Eu acho que se quer manter ele até a final da Libertadores e correr esse risco de poder perder o jogo da final, então, se caso perder ou se caso vencer, demitam ele ao final do ano. E vá à procura de um técnico cascudo, um cara que tem currículo. Chega de estagiário. Eu já vi torcedor do Flamengo que parece que não aprende com os erros, pedindo Vojvoda no Flamengo. Me desculpa, mas o Vojvoda, ele ainda não foi técnico de um time grande. Com todo respeito ao Fortaleza, mas não dá para você pegar o Fortaleza, por exemplo, e querer comparar a história do Fortaleza com a história de times como Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro. Não dá, Internacional, que são as grandes equipes do futebol brasileiro. Pô, o dia que eu ver Vojvoda fazendo um trabalho bom em equipes desse naipe, aí sim pode ser um nome cogitado a tomar a frente do Flamengo. Porque por enquanto não é. Eu não vejo um cara preparado para assumir um time como o Flamengo. Não dá. O Flamengo não pode mais ser laboratório de treinador. O Flamengo tem que ir em busca de um cara que tenha currículo. E outra, para você trazer um bom técnico, para chegar ali e treinar esses jogadores aí, porque como disse o Mauro César, né, jornalista, esses jogadores aí, eles estão acostumados a serem treinados por técnicos europeus. Então o Flamengo tem que abrir os cofres mesmo e trazer alguém de fora, alguém que chegue, tá? Para implantar um trabalho. Implantar um trabalho. E não para ser um entregador de colete como era Rogério Ceni e como é agora o Renato Gaúcho. Então é isso aí. Torcedor,
Quero pedir de coração mesmo que você dê uma moral maneira aqui para o nosso canal, deixando o teu joinha nesse vídeo, compartilhando esse vídeo, assinando o nosso canal, clicando aqui na minha foto que está no canto da tela, se você estiver me vendo pelo computador, ou nesse botão vermelho grandão que está embaixo, onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Belezinha? Fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo. Saudações rubro-negras. Nos vemos no próximo vídeo do Mengão. Valeu!